Saudações a todos os nossos amigos do canal Realidade Fantástica e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso guia para o esoterismo e ocultismo. Hoje abordando a função mística do incenso. Lembrem-se de se inscrever em nosso canal, ativando também o sino de notificações e deixando sua curtida, o que nos ajuda muito como produtores de conteúdo. Desde os primórdios, o homem é fascinado pelo fogo. Ainda hoje, as chamas bruxuleantes de uma fogueira exercem força hipnótica. Isso ocorre porque o fogo é, dos 4 elementos físicos, o que mais se aproxima da constituição sutil e espiritual da existência, bem como pelas suas qualidades de transmutação. Portanto, é comum ele simbolizar, para muitas tradições, a luz cósmica e interior a que todo buscador aspira atingir. Como derivado do fogo, cedo o homem descobriu os efeitos psicológicos que determinados aromas causam em si mesmo. Assim, ao fogo foram unidas plantas e ervas, e a fumaça aromatizada parecia induzir a estados mentais e emocionais benéficos. Assim, praticamente todas as culturas desenvolveram o uso do que modernamente chama-se incenso. Desde tribos primitivas às civilizações sofisticadas, a fumaça aromática era e é utilizada para fins diversos. A maioria das grandes religiões usa incensação, desde as religiões do Antigo Egito, passando pelo hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, o judaísmo e chegando mesmo ao cristianismo. O mesmo vale para as religiões de matriz africana. A explicação que todas estas religiões oferecem para o uso do incenso pode ser resumida a que para elas ele é uma das formas de agradar a Deus ou os deuses e induzir reverência e santidade. Contudo, este é o uso externo e exotérico do incenso, cujo hábito se difundiu pela população. Mas há milênios, nos recessos das escolas místicas, que sempre guardaram o conhecimento isento de dogmas e as doutrinas verdadeiramente místicas, a real finalidade do incenso, o seu uso esotérico, sempre foi conhecido e até hoje perpetuado. Sabe-se que as primeiras escolas esotéricas do Antigo Egito, que se reuniam em segredo para estudar as leis profundas do homem, da natureza e do universo, descobriram mediante experimentação que certas substâncias combustíveis e aromáticas exerciam um efeito preciso nos centros psíquicos do ser humano, chamado chakras no hinduísmo. Este efeito ajudava muito na indução de estados ampliados de consciência, facilitando a meditação e, com isso, um contato do ego humano com a alma profunda e, por intermédio desta, com o todo. Além disso, certas escolas verificaram que, como cada pensamento é uma substância que não permanece com seu dono, mas se irradia no espaço, interagindo e influenciando pessoas e ambientes, o incenso era um poderoso meio para neutralizar o resultado de pensamentos baixos e negativos, que geram o que o ocultismo chama de miasmas e larvas astrais. Estes podem durar muito tempo nos ambientes onde foram gerados. Em outras palavras, a queima do incenso eleva a frequência vibratória de pessoas e ambientes, fazendo-os vibrar em ritmos mais elevados e melhores. Com essa descoberta, o incenso foi adotado pelos místicos como uma tecnologia auxiliar nos estudos e meditações, dadas suas propriedades de amplificar
a consciência e purificar ambientes. Naturalmente, há um estágio na vida mística em que todos os acessórios externos, que antes foram valiosos para o buscador, podem ser abandonados. Mas enquanto a iluminação ainda não tiver sido atingida e fixada, algumas tecnologias auxiliares são importantes e o incenso passou a ser uma delas. As escolas esotéricas descobriram ainda que nem toda substância aromática tinha a propriedade de elevar as vibrações e ajudar na meditação. Era necessário que o aroma fosse resultado de uma substância combustível, ou seja, da queima do fogo. Em outras palavras, era necessário que o fogo, em sua função alquímica, estivesse presente na operação. É por isso que demais substâncias aromáticas, não resultantes da queima, como perfumes, colônias, óleos, unguentos, sabonetes, shampoos, etc., por mais aromáticos que sejam, não exercem a função mística do incenso. Em outras palavras, não modificam a consciência nem o ambiente. Outra coisa que as escolas místicas descobriram foi que o incenso também exerce efeitos terapêuticos, trabalhando na matriz das forças físicas, nas concentrações energéticas enfermiças presentes na aura dos indivíduos. Este conhecimento, um tanto distorcido e vazado para fora dos portais das sociedades arcanas, explica por que tantas culturas, ainda hoje, utilizam-se de fumigações como auxiliar em tratamentos, com efeitos diversos. Assim, as escolas arcanas do Egito, da Índia e mais tarde da Grécia, Roma e Europa adotaram a queima do incenso em suas cerimônias místicas, bem como a recomendaram a seus estudantes. Este uso ainda hoje é utilizado pelas antigas escolas esotéricas que chegaram ao nosso tempo, como Rosacruzes, maçons, martinistas e algumas escolas do yoga e do sufismo. A própria estética material da ação do incenso passou a incorporar um simbolismo caro aos místicos. A fumaça, que se evola em espiral, passou a simbolizar a consciência humana que ascende em busca da comunhão com o infinito. Nas grandes religiões tradicionais, o uso do incenso se propagou, em parte porque muitas delas surgiram a partir das escolas esotéricas e depois se popularizaram, substituindo muitas vezes o que antes era conhecimento por crenças e dogmas. Contudo, vemos nas escrituras de várias religiões a presença do incenso, e mesmo alguns dos avatares que estão na origem de muitas confissões religiosas, como o Mestre Jesus, foram presenteados com ele, em comemoração ao seu nascimento. O uso do incenso irradiou-se assim pelo mundo todo, mas raros são os que, fora dos estudos místicos, conhecem as verdadeiras propriedades do incenso. Apenas usufruem de seus efeitos benéficos e, muitas vezes, o veem pela lente da superstição e da crença. É útil também esclarecer que as palavras incenso e defumador são sinônimos, mas no Brasil a palavra defumador é mais usada para incensos próprios das tradições de matriz africana. As antigas escolas místicas descobriram também que cada ser humano reage melhor a um aroma específico do incenso. Assim, não há e nem pode haver regra geral nesse sentido. A orientação é que cada buscador descubra, por experimentação, qual aroma afeta melhor sua aura e centros psíquicos, facilitando a meditação e a elevação da consciência. Descobriu-se ainda que a repulsa, quase inconsciente, que muitos sentem pelo incenso, deve-se a que tais pessoas, na maioria das vezes, vibram em frequências muito baixas.
Assim é que pessoas muito materialistas, maldosas e mesmo negativas e lamurientas, expostas ao incenso, vão rejeitá-lo e aludir a seu fedor e desconforto. Mas a verdadeira explicação é que esta rejeição deveu-se a que o incenso retirou essas pessoas momentaneamente da faixa vibratória a que estavam acostumadas a residir, elevando sua frequência, causando assim desambientação psíquica e estranhamento. Outro fator importante, aferido pelas escolas esotéricas relativo ao incenso, é que sua preparação precisa ser feita segundo determinadas regras e criterioso cuidado na escolha dos ingredientes como plantas, madeiras, ervas e óleos essenciais. Com a popularização do incenso, muito disso se perdeu, e vários incensos hoje disponíveis não exercem a função mística que deveriam, sendo meros perfumadores de ambientes e, em alguns casos, são mesmo tóxicos. Contudo, ainda hoje muitos incensos conservam sua propriedade mística, exercendo em plenitude seus efeitos esotéricos sobre o ser humano. Com o intuito de ajudar os buscadores que acompanham o nosso canal, indicamos algumas marcas presentes no Brasil, cujo resultado místico é seguro. Esta lista não engloba todas as boas marcas que possam existir no Brasil, apenas aquelas que conhecemos e testamos. Bem como é importante salientar que o canal Realidade Fantástica não tem qualquer acordo comercial com tais marcas, sendo sua indicação aqui apenas na intenção de orientar os estudantes. Antes de começar, lembramos que o incenso pode vir em vários formatos: em grãos, quando para sua queima será necessária a brasa ardente de um turíbulo, em cubos e em varetas, sendo essas duas últimas formas as mais simples de usar. Nenhuma dessas formas é superior às outras. Sendo bom o incenso, todos os formatos atendem ao objetivo visado: elevação e purificação. Um excelente incenso é o tradicionalmente usado pelo catolicismo, geralmente composto de plantas milenares como a mirra e o olíbano. Sabe-se, aliás, que a ordem beneditina da Igreja Católica é famosa por preparar e perpetuar incensos de altíssima qualidade. O incenso católico geralmente vem em grãos e requer para a queima um turíbulo como acessório. Pode ser adquirido nas lojas de várias igrejas ou em mosteiros. No hinduísmo é mais difícil separar os bons incensos dos que não são. Isso ocorre porque a exploração comercial dos incensos indianos tornou-se tão forte no mundo que muitos incensos que levam o rótulo de indiano, vendidos em toda parte, nada têm a ver com os incensos tradicionais do hinduísmo. Contudo, os incensos indianos estão entre os melhores para fins místicos. Algumas marcas mantêm sua excelência. Aqui destacamos a marca Nag-Champa, que está entre as melhores, facilmente achada nas lojas especializadas. Um dos melhores incensos do mundo hoje disponíveis no Brasil é o incenso tibetano. Feito de acordo com antigas fórmulas guardadas secretamente pelos monges tibetanos, alguns destes incensos levam em sua composição mais de 20 ervas e plantas da região do Himalaia, bem como pedras preciosas colhidas conforme a lua e ciclos específicos. Alguns destes incensos são especialmente usados pela medicina tibetana, pelas suas propriedades terapêuticas, e são achados facilmente nas casas especializadas e centros do budismo tibetano. Duas marcas brasileiras que preparam excelentes incensos são a Maitra e a Flor de Lótus, pois cuidam do preparo e de manter as propriedades místicas do incenso. São incensos de alta qualidade espiritual e ambas podem ser encontradas nas casas especializadas. Um incenso quase desconhecido no Brasil, mas de excelentes efeitos e criterioso preparo, é o Kalidanda, fabricado pela rede de Rose.
pode ser adquirido quase somente nas unidades desta escola específica de yoga. No âmbito das escolas iniciáticas, os incensos Rosa-Cruzes estão entre os melhores e mais poderosos do mundo para fins espirituais e esotéricos. A Ordem Rosa Cruz Amor perpetua fórmulas cuidadosamente testadas para o estudo místico, de fabricação própria e formulação exclusiva. Os de formulação própria são, por enquanto, adquiridos apenas nas jurisdições estrangeiras da Ordem. No Brasil, o incenso Rosa Cruz é especialmente fabricado pelas marcas Maitra e Flor de Lótus, já citadas com altas qualidades místicas. Na tradição Rosa Cruz, o incenso de rosa musgosa é o aroma tradicionalmente ligado à história da Ordem e o mais utilizado pelos seus altíssimos efeitos místicos. Os incensos Rosa Cruzes estão disponíveis para o público em geral, não apenas para Rosa Cruzes, podendo ser adquiridos diretamente pelo site da organização ou nas lojas e templos da Amorque presentes em todo o Brasil. Lembramos que as marcas aludidas não são tóxicas, ao contrário de outras cuja fabricação não é tão criteriosa. Lembramos ainda que as marcas listadas não esgotam os produtos. Certamente devem existir outras marcas excelentes disponíveis no Brasil que não listamos por não termos tido experiência com as mesmas. No caso das pessoas que se mostram alérgicas à fumaça do incenso, uma alternativa é utilizar difusores de aroma que não sejam elétricos, mas que funcionam por uma pequena vela e óleos essenciais. O aroma, assim resultante, por também ser resultado da queima do fogo, conserva seus efeitos místicos. Para o místico, a queima do incenso não é uma superstição ou objeto de fé, mas uma tecnologia espiritual usada com pleno conhecimento de seus efeitos psicofisiológicos e mesmo espirituais. O místico utiliza o incenso não apenas nos momentos de meditação e estudos arcanos, mas no seu ambiente do dia a dia, pois sabe que ele é um útil purificador e protetor, e um meio de auxiliar no contato com a câmara do coração em seu interior, onde arde o fogo perpétuo da verdade. Obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal. E se desejar, acesse nosso website em www.realidadefantastica.com.br e veja como fazer uma doação, para que possamos manter e expandir o nosso trabalho. Até o próximo vídeo e lembrem-se, o mistério está entre nós.